Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria, com muita satisfação, estamos aqui mais uma vez para compartilhar os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Esse ano estamos estudando o Tibete antigo com o livro Bardo Todol. Mas aqui já estudamos o Egito Antigo, a Índia Antiga, a China Antiga e a Grécia Antiga, apoiado em vários livros diferentes, um estudo bem legal. Então, convido a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, vai aqui nas playlists, vejam os estudos e acompanhem, que é bem legal. E nós já vamos aqui compartilhar os estudos que fizemos nesse nosso último encontro. Só eu deixar tudo preparado aqui. Muito bem. Então, aqui é o livro, é a página inicial, perdão, que nós estamos vendo, que é o Tibete Antigo, que nós estamos estudando nas escolas iniciáticas do passado, esse projeto de estudos iniciáticos. Temos objetivos nesses estudos, que são estudar os conceitos iniciáticos em grupo. Fazemos nossos encontros nos domingos à tarde, quinzenalmente, e a partir desses estudos, nós geramos aqui esse vídeo para compartilhar com todos vocês. Trazer também os conceitos iniciáticos, a vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Aqui está a nossa agenda dos nossos encontros. Então, o objeto de estudo desse livro é a introdução dos itens de 1 a 5. Fizemos isso no último dia 17 de maio. E aqui está as nossas agendas dos nossos próximos encontros. Estamos utilizando essa tradução, né, do livro tibetano dos mortos, que é o Bardo Todol, do Dr. Evan E. Wentz. E para nossa introdução, sempre trazemos um pensamento. Esse pensamento aqui é de Buda, ele está em Sutra Imutável, que diz: os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a uma fantasia, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso, e como tal deveriam ser contemplados. Então, está fazendo uma analogia com a vida como sendo algo que a gente está vivendo aqui, mas é algo que vai passar, né? Algo que vai ser passageiro, e que o verdadeiro, né, a verdadeira vida é aquela que trazemos dentro da nossa alma, do nosso espírito. Então vamos lá, a introdução. O item 1 vai falar sobre a importância do Bardo Todol, que se baseia num tratado essencialmente das ciências ocultas e da filosofia dos yoga, que eram fundamentais no currículo da grande universidade budista de Nalanda, a Oxford da Índia Antiga. Este é talvez um dos mais notáveis trabalhos que o Ocidente até hoje recebeu dos orientais. Então, na introdução aqui do item 1, vai fazer uma comparação, né, aonde se estudava antigamente o budismo na Índia, que é a Universidade de Nalanda, comparada com a universidade dos nossos tempos atuais, né? Ela é bem antiga, não só desses tempos atuais, mas essa Oxford, na Inglaterra, ela é uma faculdade bem antiga, que está ainda em atividade. Então, ele faz essa comparação, né, dos estudos que eram feitos do budismo numa universidade budista, comparada à sua importância, né, na época, comparada com a importância que a Oxford tem hoje.
O item 2 vai falar do simbolismo dessa introdução. Então, o Bardo Todol é único pelo fato de que se propõe a tratar racionalmente o ciclo completo da existência sansárica. Então, é aquele ciclo da, da morte e do renascimento. Então, ele aborda todo esse ciclo completo desse samsara, né? Que é o ciclo aí das reencarnações. Os lamas possuem as chaves que podem desvendar o significado de cada parte da doutrina de Buda, que até hoje permaneceu inacessível aos europeus. Então, segundo aqui as tradições, né, dos estudos de iniciação, sempre teremos chaves de abertura do conhecimento. Então, às vezes, a gente vai estar tendo contato com um determinado conhecimento, mas nós não vamos conseguir acessar totalmente, integralmente o conhecimento, porque precisamos das chaves. E segundo aqui o livro, os lamas, né, eles possuem essas chaves. Por isso que a indicação do estudo que estamos fazendo vai ser sempre apoiado num lama. Nós aqui no Ocidente não temos lamas aqui para nos apoiar, então a ideia dos nossos estudos é realmente ter contato com esses conhecimentos, mas de forma um pouco mais superficial, para a gente poder aprofundar no conhecimento. Aqui a indicação é ter um guru, né, ter um lama nos ensinando, sendo nosso mestre. O senhor Mundi, em seu interessante romance que ele, né, fez sobre o Tibete, é chamado Om, essa palavra sagrada aí para o hinduísmo, OM. Então ele vai referenciar, né, pela primeira vez aí o livro tibetano dos mortos, que vai ter essa versão bem livre sobre o Bardo Todol. Né? Então, o Bardo Todol, quando o senhor Talbot Mundi coloca essa tradução livre do Bardo Todol para livro tibetano dos mortos, ele faz de maneira bem singular, porque a gente já viu aqui que a tradução não seria essa, né? E é sempre apoiado aí aquela ideia, né, do livro egípcio dos mortos, também que não era esse nome, né? Aqui para o Ocidente se coloca esses nomes porque vai ficar mais fácil para poder o leitor entender, né, o caráter do livro. Então, ele vai aqui falando dessas chaves, né, dos lamas, como é, fazer uma comparação com as escrituras hieroglíficas do Egito Antigo ou do México, que parece ser, de certa medida, de forma popularizada ou esotérica, originária de uma linguagem secreta. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa escrita e ser de forma esotérica. Esotérica com X, né? Exotérica. E aqui tem uma diferença que é bom a gente pautar, né? Exotérico é aquele conhecimento destinado para o público em geral, sem nenhum tipo de restrição, sem mistérios ou sem iniciações. Exotérico, com X. É o conhecimento que você pode colocar para fora, né, para o público em geral. Exotérico, com S, esotérico, com S, ele já é um conhecimento, uma doutrina mais reservada, praticada de forma restrita de pessoas que vão ser iniciadas. Então, quando a gente pensa em algo exotérico com X, é algo que é para todo mundo. E esotérico com S é algo que são determinados conhecimentos mais secretos. Então, lá na antiguidade, quando nós estudamos, um exemplo, a Grécia Antiga, as escolas de Pitágoras, ela era esotérica, com S, porque só adentrava o conhecimento quem Pitágoras aceitasse como discípulo. Não era para todos, era para alguns discípulos que
que tinham determinadas características, determinados discernimentos, determinadas formas de agir que ele aceitava para passar o conhecimento, porque o conhecimento é poder, né? E às vezes na mão errada é melhor, né, a pessoa não ter o conhecimento, porque ela pode usar de forma que vai acabar prejudicando a muitos. Então, o código, o símbolo, foi por vezes usado por Platão também e outros gregos, né? Estando relacionados com a sabedoria pitagórica e órfica. Acabamos de citar isso aqui. No mundo céltico, os druidas registraram simbolicamente todos os ensinamentos esotéricos, com S, que possuíam o uso das parábolas, nos sermões, né, de Buda, de Jesus, assim como outros grandes mestres, serve também como exemplo desse fato. Então, as parábolas também, né, de Jesus vai ter esses dois aspectos, né? Exotérico com X serve para todo mundo e esotérico com S, por quê? Porque ali o ensinamento oculto por trás eram explicados apenas para um grupo seleto ali de discípulos. Também vamos falar aqui um pouquinho das fábulas de Esopo e as peças teatrais miraculosas e misteriosas da Europa medieval, que tinham muitos símbolos orientais antigos e eles eram utilizados para introduzir nas formas modernas da literatura do Ocidente. Então, pegavam aqueles símbolos orientais antigos e introduziam aí nas fábulas, nas peças teatrais. E Esopo, ele foi um escritor, né, da Grécia Antiga, 1600 mais ou menos antes de Cristo, e as fábulas que ele fazia a gente conhece aqui, eu pelo menos conheço desde criança, que eu posso citar duas aqui que desde criança, acho que a maioria que está ouvindo aqui vai entender, e nós estamos falando que essas fábulas, elas foram escritas há milhares de anos atrás e veio passando de geração para geração. A cigarra e a formiga é uma dessas fábulas, desses contos que a gente usa muito para passar conceitos para as crianças, e também a tartaruga e a lebre, né? Dois que a gente pode citar aqui dessas fábulas. O próprio Buda não escreveu nada de seus ensinamentos e os discípulos que compilaram as escrituras após a sua morte pode muito bem não tê-lo feito exatamente de acordo com a maneira pela qual o mestre ensinava. Bem interessante. Então, vejam só, nenhum desses mestres antigos, né, que a gente pode citar aqui, Pitágoras não deixou nada escrito, Sócrates não deixou nada escrito, para citar a Grécia, Krishna, para citar o hinduísmo, não deixou nada escrito, Hermes Trismegisto, para citar o Egito, não deixou nada escrito, Buda não deixou nada escrito, Jesus Cristo não deixou nada escrito. Então, essas almas elevadas, elas passavam o ensinamento oralmente e não deixavam nada escrito, e os discípulos é que escreviam. E aqui, nessa ideia, né, pode ter colocado algo do próprio discípulo, ou a interpretação do discípulo, não sendo aquele ensinamento corretinho e de forma concreta. Passando para o item 3, né, o significado esotérico com S, né, aquele significado para dentro, secreto ou mais interno, não para todos, né, dos 49 dias do bardo. Então, para o bardo Todol, levam 49 dias depois que teve o desencarne para o espírito ou se libertar do samsara ou voltar para o ciclo do renascimento. Então, ele se funda na simbologia do número 49, que é o quadrado do 7, que é um número sagrado. Então, esse 49 vai sair desse número sagrado do 7, e a gente já estudou isso nas escolas de aprendiz do Evangelho, né?
A gente vê isso e veremos aqui também, quando vai falar de João, do Apocalipse, né, do livro das revelações que está na Bíblia, também se apoiando nesse número 7. Então, o Bodhisattva se tornou Gautama Buda, o reformador do hinduísmo, interior e codificador do saber sagrado, 7 graus de Maya no Sansara, constituindo com 7 globos de uma cadeia planetária. Em cada globo há 7 ciclos de evolução, performando-se 49, 7 vezes 7, fases da existência ativa. Perdão, olha que legal. Então, aqui, dentro dessa ideia aí, né, do budismo, vai estar esses ciclos, que são esses setes, né? Cada sete aí, para chegar no 49. Os 49 dias dos bardos podem também simbolizar os 49 poderes do mistério das 7 vogais. Na mitologia hindu, de onde provém muito simbolismo do bardo, essas vogais eram o mistério dos 7 fogos e de seus 49 fogos ou aspectos subdivisionais. Então, aqui ele também está se apoiando aí nessa questão dos 7, para dar os 49. Aí nós vamos lá para o Hermes Trismegisto, né? Então, os escritos de Hermes, as 7 zonas das experiências pós-mortes ou bardo, para a qual simbolizam a erupção no estado intermediário de um elemento séptuplo particular do contexto do princípio da consciência, dando assim ao princípio da consciência 49 aspectos ou fogos ou ainda campo da manifestação. Então, né, vai lembrar também que dentro lá do Carvalho temos os 7 princípios herméticos. Também está falando aí do número 7, né? O número 7 tem sido há muito um número sagrado entre os arianos e outras raças. Seu uso no Apocalipse, no livro da Revelação de São João, ilustra isso, assim como a concepção do 7º dia é considerado sagrado. Então, se a gente for na Bíblia, né, o 7º dia descansa, o sábado, né, o dia sagrado lá de descanso, né, domingo o 1º dia, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira, e o sábado é o 7º dia, o 7º dia de descanso. Então, para muitas religiões, o pôr do sol do dia 6, né, da sexta-feira, até o pôr do sol do dia 7 do sábado, seria o dia sagrado. E a gente usa 7 para um monte de coisa. 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, e por aí vai. Esse número sagrado a gente usa até hoje. Na natureza, o número 7 governa a periodicidade e os fenômenos da vida, como, por exemplo, a série de elementos químicos. Na física do som e da cor, acabei de falar isso, e com base no número 49, ou 7 vezes 7, que o bardo Todol está, assim, cientificamente edificado. Os ensinamentos esotéricos, com S, o fechado, né? Aquele que é para dentro, que dizem respeito aos 5 elementos como estão expostos simbolicamente no Bardo Todol, encontram paralelo em sua maior parte em alguns dos ensinamentos da ciência ocidental. Na primeira evolução do nosso planeta, apenas um elemento, o fogo, foi produzido. Na bruma do fogo, que, de acordo com o karma, é sua lei que governa o samsara, ou o cosmo. O homem, se concebermos tal como então existia, estava encarnado, como acreditava que as salamandras do ocultismo medieval estavam num corpo de fogo na segunda evolução. À medida em que o elemento fogo assumiu forma definitiva,
o elemento ar separou-se dele e envolveu o planeta embrionário como a casca vai envolvendo o ovo, perdão. Então aí está falando já da formação do nosso planeta, fazendo essa ligação com esses 5 elementos esotéricos que estão aqui no item 4 da nossa introdução. Na terceira evolução, à medida que o planeta, banhado e soprado pelo elemento ar, conseguiu aplacar sua natureza ardente, surgiu do ar vaporoso o elemento água. Vamos para o terceiro elemento. O quarta evolução, no qual o planeta ainda se encontra, o ar e a água neutralizaram as atividades do seu fogo pai e este produzindo o elemento terra. Chegamos aqui no quarto elemento. O bardo, durante os primeiros 4 dias, esses 4 elementos se manifestam ou surgem para o falecido em suas formas primordiais, ainda que não em sua verdadeira ordem oculta. O quinto elemento, né, aqui está falando que são 5 elementos, né, na introdução, o significado esotérico aí desses 5 elementos. O quinto elemento é o éter, em sua forma primitiva, simbolizando como o caminho da luz verde, da sabedoria e das ações perfeitas. Ele não se manifesta. Então, o quinto elemento, ele não vai se manifestar porque nós não temos ainda condição de, ao desencarnar, ter acesso a esse elemento ainda, né? Em lugar de fé ou de simples crença, o homem possuirá então conhecimento e conhecerá a si mesmo no sentido implícito nos mistérios da Grécia Antiga. E aqui vem aquela ideia, né, do humano, que é a ideia hinduísta, que é aquele cuja sólido conhecimento consegue controlar suas palavras, seus pensamentos, e todo o seu corpo pode, com justiça, ser chamado de triplo comandante. O homem que exerce esse triplo alto comando, ele, com respeito a todos os seres animados, subjuga tanto a luxúria como o rancor e alcançará, assim, a sua beatitude. Então, na simbologia hindu, humano seria Manu, né? M-A-N-U. Humano seria aquele primeiro homem, né? Seria o Adão, mas seria o homem já que se constitui aí esse triplo autocomando, consegue controlar as palavras, os pensamentos e o seu corpo. Então, se a gente pensar muito nas tradições hinduístas, a gente vai ver que aqui seria aquele que conseguiu atingir uma elevação para sair do samsara, né? Sair desse ciclo, porque ele já consegue ter o controle de todo, né, o seu corpo, o seu pensamento e as suas ações. No corpo do homem, como ele é, na atual quarta evolução, que é como nós estamos agora, há 4 reinos de seres vivos. O primeiro, o dos elementos fogo. Os dos elementos ar. O segundo, o terceiro dos elementos água. E o quarto dos elementos terra. Sobre essa vida coletiva de milenares vidas, o homem é rei. Olha, para a gente ser rei, a gente precisa, né, estar naquela condição do humano citado anteriormente, quando a gente controla e tem o triplo controle do nosso comando, pensamento, palavra e corpo. Então eu penso, eu falo e eu ajo com total controle. Nada me tira o controle. Ensinamentos de sabedoria, os quais essencialmente a doutrina Mahayana, podem ser esquematizados da seguinte maneira: o vazio, os 3 corpos e as 5 sabedorias. Então aqui nós já estamos entrando no último item dos nossos estudos aqui, que são
os ensinamentos de sabedoria, que é o item 5, que é a proposta aqui dos nossos estudos e desse vídeo, do item 1 ao item 5. Chegamos no item 5, que vamos falar sobre a sabedoria, e para a doutrina Mahayana, a gente pode ter esses três aspectos: o vazio, os três corpos e as 5 sabedorias. E é bem interessante isso, e isso a gente pode e deve utilizar no nosso dia a dia. A gente vai ver aqui com o passar dos ensinamentos. Então, o vazio é a nossa grande meta, pois realizá-lo é alcançar o não acondicionado Dharmakaya, ou divino corpo da verdade. Então, quando eu entro nesse vazio, o vazio não quer dizer que é um nada, não é essa a ideia. O vazio seria aquele lugar aonde eu ia chegar nesse Dharmakaya, né, que é o corpo do Dharma, né, o Kaya aí seria corpo, Dharmakaya, ou o divino corpo da verdade. Então, Dharmakaya é o divino corpo, a essência, o estado primordial da não criação, a celeste ou celestial consciência total, né, bódica. É quando a gente ia estar ali no estado iluminado. A gente poderia citar aqui um exemplo, que é muito fácil da gente entender. O espírito que atinge esse vazio vai chegar no estado crístico, ou no estado desses grandes espíritos que pisaram aqui no nosso planeta, que são referência Buda, Krishna, Hermes, Jesus Cristo e alguns outros. Então, os três corpos que a gente está falando, um é o Dharmakaya, que é esse corpo aí, né, da Celeste. Vou voltar aqui para a gente pegar certinho. Então, é o divino corpo da verdade, o Dharmakaya. Divino corpo da verdade seria esses três corpos aí que a gente vai, né, tentar chegar, que é o mais alto dos três corpos, né, de Buda e de todas os Budas e os seres que possuem iluminação perfeita. Então, aqueles que têm iluminação perfeita, quem é o mais alto é aquele que está com o Dharmakaya, né, o divino corpo da verdade. Então, seria para nós, fazendo um paralelo com os preceitos espíritas, seria o espiritismo aquele que possuiu um estado de elevação crística. Ele já era um espírito puro, e quem chega a estado de Cristo, né, elevação crística, é aquele espírito puro bem mais antigo, ou a gente pode chamar aqui que seria um espírito puro sênior, né? Tem sênior, pleno e júnior, e seria aquele sênior, aquele que chegou lá, né, que seria parecido com esse aqui, aquele que pegou toda a iluminação perfeita. Os outros dois corpos são o Sambhogakaya, ou divino corpo do dom perfeito, e o Nirmanakaya, que é o divino corpo da reencarnação. Aqui os três são bons, só que um vai ficar dentro do samsara e os outros dois vão sair já do ciclo de reencarnação. Pelo menos foi a minha interpretação desses ensinamentos. Uma vez que todos os conceitos humanos são inadequados para descrever o sem qualidade, né, ou o vazio, o Dharmakaya, é simbolizado como um oceano infinito, calmo e sem ondas. Aqui ele vai fazer um paralelo com algumas simbologias para a gente poder entender. Então, o Dharmakaya, aquele que é o vazio, que é o sem qualidade, que é o que atingiu, né, o divino corpo da verdade, a gente poderia entender ele como se fosse um oceano calmo, não tendo turbulência nenhuma, sendo imenso, estando em todas as partes, né? Contemplando um espaço gigantesco, sem onda, calma. De que origina as nuvens brumosas e arco-íris que simbolizam o Sambhogakaya. Então, o que vai simbolizar o Sambhogakaya? Arco-íris, nuvens. Essa seria a simbologia. Um é o mar calmo, tranquilo, o outro são as nuvens. Já a nuvem já tem um pouco de movimento, né? Já tem algo
mais fluido. E das nuvens aureoladas na glória do arco-íris condensam-se e caem como chuva, simbolizando o Nirmanakaya. Então aqui vai ter essa simbologia, que é a chuva caindo, Nirmanakaya, movimento, descendo, o outro é o mar tranquilo, Dharmakaya, e o Sambhogakaya é as nuvens, o arco-íris. O Dharmakaya é o Bodhi, que seria ali aquela ideia, né, primordial, a verdadeira experiência livre de qualquer erro, obscuridade, inerente ou acidental. Então, quem chegou no Dharmakaya é aquele que já está livre de qualquer coisa, não vai cometer mais erro, não tem uma obscuridade, já se iluminou, né? Tudo o que é visível e invisível, seja o samsara, seja o nirvana, é, no fundo, um dos caminhos, né, que a gente vai falar aí, dos dois caminhos que sempre vai falar, ou é a ignorância ou o conhecimento. E vai esses dois levar a dois fins. A ignorância vai levar ao samsara e o conhecimento vai levar ao nirvana. Com o Nirmanakaya está associado ao Padmasambhava, que sendo o primeiro mestre no Tibete a expor o bardo Todol, é o grande guru de todos os devotos que seguem os ensinamentos do bardo. O Dharmakaya não deve ser considerado divindades pessoais, mas como personificações de forças, leis ou influências espirituais, primordiais e universais, que sustentam, como o Sol sustenta a vida aqui na Terra. Então, olha só, o Dharmakaya são aqueles espíritos que sustentam, né, como se a gente não pode colocar uma pessoa, mas a gente coloca aqui, porque essa energia se personificou aqui no planeta, chamado Jesus Cristo, mas a gente não vai enxergar ele como uma energia, como uma pessoa, mas como uma energia que vai nos sustentar. Olha que bonito, vai nos sustentar como o Sol sustenta a vida material aqui na Terra. Então, quem é que sustenta o meu espírito? Aquele Dharmakaya que está aqui nos apoiando. E esse Dharmakaya, para o entendimento, né, do Espiritismo, é Jesus Cristo. Então ele vai sustentar como se fosse o sol sustenta a vida na terra, a natureza divina de todas as criaturas sensíveis e tornam possível ao homem e a todas as existências no samsara. Muito bom. E aí, essa ideia do Trikaya, né, que são esses três corpos, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, ele vai simbolizar essa trindade esotérica do budismo superior da escola do norte, sendo a trindade exotérica como na escola do sul, o Buda, o Dharma, ou escrituras, ou o Saga do clero. Então aqui ele vai falar que a interpretação do Trikaya de forma esotérica com S, quer dizer, para dentro, vai estar mais nas escolas do norte. E essa trindade exotérica para todo mundo vai estar nas escolas do sul, lá do budismo tibetano. Ele examinou detidamente essas teorias. Quem que examinou? O nosso tradutor, editor aqui, o Evans Wentz. Ele vai lá e examina detidamente essas teorias para então rejeitá-las, baseada no fato de que, em sua opinião, o cristianismo, tal como era apresentado por aqueles missionários, não passava de um budismo imperfeito. Bem interessante essa parte aqui que está no livro, porque ele vai fazer uma comparação com o que os missionários apresentavam do cristianismo, parecia um budismo meio borrado, meio imperfeito. Então,
para eles não tinha muito significado, porque eles já tinham contato com ensinamentos que levavam ele a transcender as suas próprias dificuldades. A doutrina dos três corpos, Trikaya, traz os ensinamentos exotéricos, com S para dentro, concernente ao caminho dos mestres, a sua descida do superior para o inferior e do limiar do nirvana para o samsara. Então, aquela ideia, nós até estudamos isso, vou pôr outro aqui, ó, e a progressão do inferior para o superior, do samsara para o nirvana, é simbolizada pelos 5 Dani Budas, cada qual personificando um atributo divino universal. Então, é bem interessante isso aqui, porque ele vai falar sobre a involução e a evolução. Nós estudamos isso nas escolas de aprendizes do Evangelho, na síntese, tem vários estudos sobre isso, que vai falar que nós saímos da centelha, evoluímos e chegamos, nas experiências dos reinos e fomos subindo e vamos subindo até chegarmos aí ao Dharmakaya, né, ao divino corpo da verdade, a sabedoria suprema, a forma de espíritos puros e até de espíritos crísticos. Agora vamos entrar aqui nos 5 Dani, né? Buda está o caminho sagrado que conduz à harmonia do Dharmakaya, ao estado de Buda, a perfeita iluminação, ao Nirvana, que é uma emancipação espiritual através do não desejo. Então, olha que bacana, né? Todas as tradições vão falar para nós se libertar do desejo, né? Das nossas paixões, daquilo que nos move. Se apegar ao desejo é se apegar ao ciclo do samsara e não se libertar aqui no caminho da iluminação perfeita, no caminho do sagrado, né, que conduz ao Dharmakaya. Agora vamos para as 5 sabedorias, né, como o vazio todo impregnado do Dharmakaya é uma forma que é informe do corpo da verdade. A essência que o constitui é o Dharma Dhatu, a semente ou a potencialidade da verdade. Então, dentro do Dharmakaya vai ter ali o Dharma Dhatu, que é essa semente da potencialidade da verdade. Então, vai surgir aí no primeiro dia do bardo, como gloriosa luz azul do Dhyani Buda Vairochana, o manifestador, né, aquele em que, em formas, né, toma visível o universo da matéria. O Dharma Dhatu é simbolizado como o agregado da matéria. Quando o homem, tomado tão perfeito quanto a vida humana pode fazê-lo, a estupidez da sua natureza normal e a ilusão da forma ou a personalidade são transmutadas em conhecimento concreto, em sabedoria divina. Brilha em sua consciência a sabedoria do todo impregnante do Dharma Dhatu, ou sabedoria nascida do vazio, que tudo impregna. O elemento água, despojando no segundo dia. Então, o primeiro dia a gente viu lá que vai ser o Dharma Dhatu, né, a luz ali, o clarão da luz da sabedoria. O segundo dia já vem a água, né, esse primeiro elemento, né, o elemento água. Não é o primeiro elemento que a gente estudou, que era o fogo, né, mas o elemento água está ligado ao segundo dia. Produz o fluxo da vida, o sangue, né. A cólera é uma paixão obscuridora. A consciência é o seu agregado. E estas, como transmutadas, tornam-se a sabedoria semelhante ao espelho, aquele que reflete tudo que temos dentro de nós. O elemento terra vai chegar no terceiro dia, ao produzir principais constituintes sólidos de forma humana, e de que todas as formas físicas dá lugar à paixão do egoísmo, e o agregado é o tato. Então, aqui ele está sempre colocando o que está, né,
aonde que está sendo perceptível. Este, quando transmutado divinamente, torna-se a sabedoria da igualdade. Então, a paixão do egoísmo vai se transmutar em igualdade. A gente vai ver um quadro aqui mais para frente, vai ficar mais fácil de entender no quadro. O elemento fogo, do quarto dia, ao produzir o calor animal, dos seres animais humanos encarnados, dá lugar à paixão do afeto, à luxúria. Então, a luxúria vai ter o seu agregado no sentimento, e aqui a transmutação vai gerar sabedoria do todo, discernente, aquele que discerne, né? Todo discernente, que permite ao devoto conhecer cada coisa separadamente, vai discernir, vai separar, vai entender no detalhe. Já o ar chega no quinto dia, produz o sopro da vida, suas qualidades ou paixões. No homem é a inveja ou os ciúmes, e o seu agregado é a volição. E ele vai se transmutar na sabedoria toda realizadora, que proporciona perseverança e ação correta nas coisas espirituais. Como um Dharma, como um drama simbólico de iniciação, o morto é apresentado a cada um desses atributos ou princípios divinos inatos em todo ser humano, para testá-lo e procurar descobrir se alguma parte de sua natureza divina ou bódica se desenvolveu ou não. Então, a hora que ele testa se desenvolveu, eu vou me ligar àquela natureza. Se não desenvolveu, eu vou ter medo e vou querer fugir. Essa é a ideia aqui dos dias do bardo, né? Cada dia vai apresentando alguma coisa e vai vendo se eu tenho, se eu me ligo, né? Se eu me conecto, se tem repulsa, né? Eu fujo. O desenvolvimento pleno de todos os poderes bódicos dos 5 Dhyana Budas, que são as suas personificações, leva à libertação ou ao estado de Buda. O desenvolvimento parcial leva ao nascimento num dos estados mais felizes, o Devaloka. O mundo dos devas ou dos deuses, ou Assúria louca, mundo dos Assúrias ou titãs, e o Nara louca, mundo dos homens. Então, olha só, se eu não desenvolvi totalmente, né, todos esses poderes bódicos dos 5 Dhyana Budas, né, quer dizer, se eu não busquei esse estado de Buda para me libertar totalmente, ou se eu conseguir apenas parcialmente, segundo as tradições aqui budistas, né, principalmente dentro do bardo, a gente vai voltar a reencarnar, a nos associar em algum desses mundos, ou o Devaloka, né, ou o Asura Louca, ou o Nara Louca. Cada um tem as suas atribuições, isso aqui dentro do hinduísmo também é muito semelhante, parecido. Após o quinto dia, as visões do bardo tornam-se cada vez menos divinas, o morto mergulha cada vez mais no marasmo das alucinações sansáricas, as irradiações da natureza superior se desvanecem nas luzes da natureza inferior, e aí a gente vai começar a ter algumas alucinações, outras visões que nós vamos estudar mais para frente. Então, basicamente, durante os 5 primeiros dias, eles são essenciais para ver se eu vou me libertar do samsara, segundo as tradições do Bardo Todol, e vou entrar no mundo do Nirvana, ou se eu vou, né, ser parcialmente, ter uma libertação parcialmente, de acordo com o parcial, reencarno em algum daqueles mundos, né, o mundo dos deuses, os mundos dos titãs, ou os mundos dos homens, para que eu possa também continuar aqui com as minhas experiências. E aqui a gente vai fazer um resumo num painel, né, da transmutação, nessa matriz dessas 5 sabedorias, que é bem interessante. Esse painel aqui ele vai dar o Dhyana Buda, que é o Vairochana, qual que é a posição dele? É a posição central, então eles também pegam a posição lá de dentro das mandalas, podemos dizer assim. Qual que é o elemento? O elemento é o éter e a cor é branca.
A paixão é a ignorância e estupidez, que eu vou ter que transmutar ela em sabedoria do Dharma Dhato, que é a semente da verdade. O Dhyana Buddha Akshobhya, que está na posição leste, que o seu elemento é a água, a cor, né, o estado é o brilho do espelho, a paixão, a ira, a raiva, que eu tenho que transmutá-la em sabedoria semelhante ao espelho. O Ratna Sambhava, que está no sul, ela está ligado ao elemento terra, a luz amarela. A paixão que eu tenho que transmutar é o egoísmo e o orgulho, transmutando em sabedoria da igualdade. O Dhyana Buddha, que é o Atma no oeste, ele está ligado ao elemento fogo, luz vermelha. A paixão é a afeição, luxúria e apego, que eu tenho que transmutá-la em sabedoria do todo discernente. O Amaga, Siddhi, está no norte, o elemento é o ar, a cor é verde. A paixão a ser transmutada é a inveja e o ciúme, e a sabedoria resultante dessa transmutação é a sabedoria do todo realizador. Então, aqui nós fechamos aqui todos, né, os aspectos aí desses 5 itens da introdução, que era a proposta do nosso estudo, e diante disso nós pegamos 2 tópicos, né, para poder refletir um pouquinho, a influência do número 7, foi falado muito aqui, e também a transmutação das nossas paixões. Então, temos que transmutar aí todas essas energias conforme o quadro que apresentamos há pouco. E para isso, né, na influência do número 7, a gente sempre gosta de pegar um pouco do que as tradições da Bíblia hebraica, da Bíblia cristã e do Espiritismo traz, e trouxemos algumas coisas também extraídas ali do número 7. Então, logo na Gênesis, vai falar ali do número 7, né? No capítulo 41, no versículo 7, aqui nós estamos falando aqui de José, né, do Egito, aquele que vai interpretar ali os sonhos do faraó, e o faraó sonhou, né, que tinha 7 vacas magras, 7 vacas feias à vistas, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental seriam 7 anos de fome. Então aqui já José interpretando o sonho dos faraós. Também no livro das Revelações, né, o Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, isso aqui também foi citado no nosso texto, né, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Então aqui já 7 igrejas, 7 espíritos, já numa passagem estamos falando aí do número 7, 2 vezes desse número sagrado aí utilizado durante todo o tempo e durante aqui as nossas experiências. E também no Espiritismo pegamos um livro chamado Agenda de Luz, No Lar, no capítulo 37. O No Lar é o título desse capítulo, psicografia de Chico Xavier, por diversos espíritos, né, que trouxeram aí essas histórias, e pegamos um trechinho aí desse capítulo 37 No Lar, que diz: quando estiveres à beira da impaciência ou da ira, perdoa 70 vezes 7 vezes e adota o silêncio por gênio guardião da tua própria paz, né? Então, esses 70 vezes 7 vezes também pegamos lá na Bíblia cristã, né? Ensinamentos de Jesus. Para exercício prático, ali no momento da nossa partilha, né, o Bardo Todol para o público ocidental revela tanto os limites quanto as possibilidades do encontro entre tradições espirituais e orientais, e como isso nos convida a pensar sobre o risco
de transformar uma prática religiosa em um objeto acadêmico ou filosófico. Foi essa aí a nossa discussão que nós fizemos no grupo. E para o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, nosso próximo estudo, será o item 6, a introdução, né, as páginas 108 a 118 do livro de Evans Wentz, aqui o livro tibetano dos mortos. E para nós estudarmos isso, também trouxemos aqui um exercício prático, o que significa para nós a ideia de transição da consciência. Apresentada neste trecho, como o texto nos convida a repensar a relação entre vida, morte e despertar na espiritualidade, essa aqui vai ficar aqui para a gente poder estudar. E também quem está acompanhando aqui no canal, faça aí a reflexão, o exercício prático. Queria te agradecer demais aqui. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro dos estudos aqui do Tibete Antigo nesse ano de 2026. Ficamos muito felizes de ter vocês aqui conosco. Aproveite aqui os estudos, tentam tirar, né, como nós aqui tentamos tirar exemplos práticos, vivenciais, trazer para a nossa vida, trazer para as nossas experiências esses conhecimentos milenares, para que a gente possa se tornar cada dia seres humanos, espíritos mais com conhecimento e com ações mais alinhadas às leis universais. Gostaria de agradecer demais novamente aqui a contribuição, o carinho, as energias emitidas aqui por todos que nos acompanham. Grande beijo, que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro.